convido a abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 até o 19. Nós estamos expondo todo o Evangelho de Lucas. Eu farei isso em 4 momentos, né? Nós já estamos no 3º momento, que é a subida de Jesus para Jerusalém. Então nós estamos aí no capítulo 17, versículos 11 até o 19. É um texto que mostra que a graça de Deus vai muito além da cura. Muito além da cura. Amém? Você já encontrou? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de forma maravilhosa, de forma tão brilhante, o Senhor usa a tua palavra para tratar o nosso coração. E mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui com o coração aberto para receber do Senhor. Que a tua palavra seja o centro, que o Senhor fale conosco de uma forma especial, que a tua palavra nos dirija, molde a nossa vida e nos faça cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus. É o que eu te peço, no nome dele. Amém. Amém. Falando em jovens e adolescentes, né? Eles acabaram de estudar na Escola Bíblica Dominical a clássica obra de John Bunyan, o famoso O Peregrino. Então, entre as diversas personagens da história, uma delas chama a atenção logo no início da jornada. Alguém chamado Flexível. Flexível é o típico amigo do cristão. Aquele que gosta de andar com ele, que aprecia as promessas do Evangelho e até inicia a caminhada, mas que nunca consegue chegar até o destino final. Então, na história, ao ouvir cristão falar sobre o perdão dos pecados, a vida eterna, as glórias da cidade celestial, Flexível se entusiasma e decide acompanhar o cristão. Ele parecia sincero no início, parecia disposto, parecia ser um verdadeiro peregrino que iria junto com o cristão até o fim. Só que bastou enfrentar o primeiro desafio, o primeiro grande obstáculo, o temido pântano do desânimo, que o Flexível vai e desiste da caminhada. Em vez de perseverar, ele volta para casa, convencido de que a jornada era muito difícil e que não valia a pena percorrer aquela caminhada com o cristão. Jesus descreve pessoas assim na parábola do semeador, que nós já estudamos há algum tempo atrás aqui. São aqueles que recebem a palavra com alguma disposição inicial, só que ela nunca produz no coração um fruto que seja duradouro. Uns desistem quando chegam as dificuldades, outros são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Em todos os casos, a aproximação do Evangelho, ela não se transforma numa fé perseverante e salvadora. Todos eles ficam pelo caminho. John Bunyan nos lembra de uma verdade importante. É possível aproximar-se do caminho sem realmente pertencer ao caminho. É possível se aproximar de Jesus e mesmo assim nunca pertencer a Jesus. É possível admirar os benefícios da fé. É possível desejar aquilo que Deus pode oferecer. E mesmo assim,
nunca desenvolveram um relacionamento verdadeiro com o próprio Senhor. Essa mesma realidade está diante de nós aqui nesse texto que nós acabamos de ler. 10 leprosos encontraram Jesus. 10 leprosos expuseram para Jesus a dificuldade que eles tinham. Eles clamaram pela misericórdia de Deus. 10 ouviram a mesma ordem. 10 obedeceram a ordem que ouviram. Os 10 foram curados. Só que apenas um deles voltou para agradecer. Só um voltou para adorar e ouvir as palavras mais importantes de toda a narrativa. Só um deles escutou de Jesus: a tua fé te salvou. Os outros 9 foram embora curados. Os outros 9 foram se apresentar ao sacerdote, mas apenas um foi salvo por Jesus. Lucas então nos convida a refletir sobre uma pergunta que vai atravessar toda essa passagem. Será que nós estamos interessados somente nos benefícios que Cristo pode nos dar? Ou nosso interesse é no próprio Senhor Jesus? Reflita um pouco sobre isso. Na sua caminhada, o que você se interessa mais? Pelo que Cristo pode fazer por você, ou por quem verdadeiramente Jesus Cristo é? É isso que nós precisamos levar até o final desse sermão. Afinal, tem uma diferença muito grande entre receber um milagre e ser salvo por Jesus. Entre receber uma cura e ter Jesus habitando, o Espírito Santo habitando no meu coração. Então, meus irmãos, a grande verdade do sermão de hoje é essa aqui. A verdadeira fé, ela reconhece Jesus como Senhor, mas ela também volta para adorar a Jesus. E ela recebe muito mais do que os benefícios da cura. Essa fé genuína, ela recebe a salvação, que é algo que não pode ser tirado daquele que é salvo por Jesus. E é justamente essa verdade que nós vamos ver sendo desenvolvida aqui ao longo dessa passagem. Então, primeiro, nós vamos contemplar o clamor da necessidade, quando 10 homens reconhecem a sua miséria e suplicam pela misericórdia de Deus. Depois a gente vai ver o retorno da gratidão, quando apenas um deles volta para glorificar a Deus e se prostra aos pés de Jesus. E por fim, nós vamos ver a graça que supera o milagre, quando Jesus revela que, embora 10 tenham sido curados, somente um recebeu a declaração de salvação. Então, meus irmãos, vamos começar então observando aí o primeiro retrato dessa narrativa, o clamor da necessidade. Mantenha a sua Bíblia aberta, vá acompanhando o texto bíblico ao longo da exposição da palavra de Deus. Lucas começa a narrativa lembrando uma coisa aqui que, à primeira vista, parece que é apenas um detalhe geográfico. Parece que é uma citação que não faz sentido para o texto. Jesus diz assim no versículo, a narrativa do Evangelho de Lucas, diz assim no versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, o evangelista Lucas está narrando o trajeto que Jesus está fazendo aí, passando por dentro de Samaria e da Galileia. Só que em Lucas, praticamente nenhum detalhe é apenas um detalhe. Desde Lucas 9:51, o evangelista vem repetindo que Jesus está caminhando resolutamente para Jerusalém. O seu destino não era apenas chegar na cidade de Jerusalém. O destino de Jesus, que Lucas quer deixar claro, é o destino para que ele veio a esse mundo. Era a cruz. Cada milagre realizado por Jesus ao longo dessa jornada, cada ensinamento que Jesus vai trazendo, cada confronto que Jesus faz com publicanos, com fariseus, cada aconselhamento que ele faz aos seus discípulos, aponta para a grande obra redentora que será consumada ali na cruz, no Calvário. E é nesse caminho que Jesus encontra 10 homens marcados por uma vida trágica. 10 homens marcados pela tragédia. Porque o texto diz que eles eram leprosos.
Hoje nós sabemos que a lepra mencionada na Bíblia, ela era muito mais abrangente do que a conhecida vulgo lepra da atualidade, que tem um nome, né? A hanseníase moderna. O texto bíblico abrangia várias doenças graves de pele, algumas das quais poderiam provocar até deformações progressivas no corpo, com quedas das extremidades, né? Dos dedos, do nariz, da orelha. Então era algo muito, muito sério, né? E muito mais abrangente. A hanseníase, por exemplo, quando ela não é tratada, ela pode causar lesões nos nervos, perda de sensibilidade e, com o tempo, deformidade nas mãos, nos pés, também no nariz e nas orelhas. Independente do diagnóstico exato do que era a lepra descrita aí pelo evangelista Lucas, o estado daqueles homens era um estado muito trágico, era um estado devastador. O problema não era apenas médico, não era apenas ser portadores de uma doença. O problema era muito mais amplo. Esse problema era religioso, era social, era emocional. Segundo Levíticos, capítulo 13 e 14, o leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro. O que isso significa? Quando o sacerdote declarava que alguém era leproso, ele era expulso da cidade, ele vivia às margens da sociedade, ele tinha que viver longe da comunidade, separado, afastado da família, impedido de participar da vida religiosa de Israel. Ele não poderia participar dos cultos, ele não poderia apresentar os sacrifícios, ele não poderia participar das festas. Ele estava completamente afastado e isolado de todo mundo. Ao aproximar-se de outras pessoas, quando ele avistava alguém, segundo Levíticos 13, 45, eles deveriam advertir as pessoas gritando, impuro, impuro, para impedir que as pessoas se aproximassem deles. Veja que situação trágica um leproso enfrentava na época de Jesus. Era uma vida de isolamento. Eles não poderiam conviver com as pessoas em sociedade, não poderiam abraçar ninguém, não poderiam prestar um culto coletivo como nós estamos prestando aqui hoje. Tudo para eles estava perdido, porque não tinha cura, não tinha como ser restabelecido de volta para o convívio da sociedade, porque o final daquela doença certamente seria a morte. Poucas enfermidades retratam tão bem a miséria humana quanto a lepra. Assim como ela consumia lentamente o corpo, o pecado vai corrompendo silenciosamente a existência do homem. Assim como a lepra afastava o sujeito do convívio com a sociedade, o pecado afasta o nosso convívio com o Senhor. Ele nos afasta de conviver com Deus. Essa não é a intenção principal de Lucas nessa passagem, mas a imagem que ele traz nos ajuda a compreender a profundidade da situação que aqueles homens viviam. Só que há algo muito curioso aí. A doença, ela fez aquilo que séculos de rivalidade não conseguiram desfazer. Nós já falamos sobre isso, do convívio entre judeus e samaritanos. Judeus eram os descendentes da tribo de Judá e a metade da tribo de Benjamim, que foram preservados, que retornaram depois de 70 anos de cativeiro babilônico, na época de Esdras e Neemias, voltaram, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo e voltaram a viver em comunhão com Deus. O restante da nação de Israel, as outras 10 tribos e meia, que tinha sido levado cativa antes pelo Império Assírio, esse povo se perdeu no meio das nações estrangeiras. Eles casaram-se com outros povos, eles abandonaram a fé, eles adotaram outros cultos. Então, e só que muitos deles voltaram também para o convívio, para a região de Jerusalém. Só que essa rivalidade ficou muito clara entre esses dois povos. O judeu não reconhecia o samaritano como povo de Deus. Era uma rivalidade muito grande entre esses dois povos. Só que entre aqueles 10 homens,
havia pelo menos um deles que era samaritano. O versículo 16 diz isso aí. Olha que interessante. Judeus e samaritanos evitavam até passar na mesma calçada que um passava. Judeu e samaritano não faziam negócios, não tinham amizade. A divisão religiosa, histórica e étnica era muito profunda. O preconceito afastava o convívio do povo. Só que agora a dor aproximou. O preconceito mantinha distante, mas o sofrimento aproximou os samaritanos de judeus naquele grupo de miseráveis leprosos. O sofrimento nivelou todo mundo. Tanto judeus quanto samaritanos estavam agrupados e unidos na mesma miséria. O grupo não é identificado pela etnia. O grupo aqui é identificado apenas como leprosos. Então, meus irmãos, diante da miséria, desaparecem títulos, nacionalidades, posições sociais, orgulho. Todos se tornam igualmente necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Essa é a verdade que percorre toda a Escritura. Paulo afirma em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado colocou toda a humanidade exatamente na mesma condição espiritual, necessitados da graça de Deus. Então, por isso, quando eles enxergam Jesus de longe, eles não discutem quem merecia mais atenção. Eles simplesmente clamam em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Aí no versículo 13. Esse é um dos pedidos mais bonitos aqui desse texto. Eles não apresentam os méritos que eles tinham. Eles não fazem nenhum tipo de exigência para Jesus. Eles não tentam negociar nada, não tentam reivindicar nenhum tipo de direito. Eles sabem que não tinham nada para oferecer. Eles sabem que eles dependiam exclusivamente da misericórdia de Cristo, da misericórdia de Deus que estava presente diante deles. Esse clamor revela uma confiança inicial na autoridade de Jesus. Eles creram que Jesus poderia fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Eles creram em Jesus. Eles sabiam que em Jesus eles poderiam encontrar um alívio para a miséria da vida deles. Eles mantêm a distância exigida pela lei, por isso que eles levantam a voz em direção a Jesus e grita e clama pela libertação de Jesus. Esse continua sendo o caminho pelo qual Deus conduz pecadores ao arrependimento. Antes da salvação, precisa ter um reconhecimento da necessidade. Antes da fé, precisa ter arrependimento, precisa ter abandono de uma vida de pecado, precisa buscar a graça e a misericórdia de Deus, precisa reconhecer que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, por isso que nós dependemos de Deus, que nós dependemos de Jesus. Enquanto alguém acredita que ele é muito bom, que ele é suficiente, que ele pode resolver os seus próprios pecados, que ele é capaz de lidar com a sua própria vida, essa pessoa jamais vai buscar um Salvador. Nós nunca teremos um encontro verdadeiro com Jesus, enquanto nós acharmos que a nossa própria vida, nós damos conta dela, que nós somos senhores e salvadores e soberanos da nossa própria existência. Enquanto eu acho que o rei da minha vida sou eu estarei distante de Jesus. A graça só é alcançada quando eu renuncio a mim mesmo e olho para Cristo e vejo que Cristo é suficiente para a salvação. Foi exatamente isso que Jesus ensinou no capítulo 5 de Lucas, versículos 31 e 32, dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus disse que ele não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse é o chamado genuíno do Evangelho. A graça começa
quando termina a autossuficiência humana, quando os leprosos reconhecem o seu estado e clamam pela misericórdia de Jesus, acontece algo inesperado aqui. Veja bem, Jesus não toca naqueles homens. Jesus não pronuncia nenhuma palavra de cura. Olha para o texto. Em muitos casos, Jesus olha e fala, seja curado da tua doença. Jesus toca. Em alguns casos, Jesus faz lodo no chão e passa nos olhos daquele homem. Mas nesse caso, Jesus não fala nenhuma palavra sobre cura. Jesus olha para eles no versículo 14 e diz, vão embora e vão se mostrar para o sacerdote. Por que essa ordem que Jesus dá para eles? Vão e mostrem para o sacerdote. No capítulo 14 de Levíticos, mostra a necessidade desse ato. O sacerdote ele não realizava a cura. Ele apenas declarava quem estava limpo e quem era um leproso. Quem poderia estar em convívio com a sociedade e quem deveria ser expulso do meio do povo. Quando Jesus olha para eles e fala, vão e mostrem-se para o sacerdote, imagina o que poderia passar na mente daqueles homens. Fala, Jesus, a gente já está vivendo fora. Olha do jeito que a gente está aqui. Olha como que a gente está tomado pela doença. Para que eu preciso ir me mostrar para o sacerdote? Para o sacerdote já falar o que eu devo fazer. Aliás, o sacerdote não vai me deixar nem chegar perto dele. Porque na hora que eu chegar de longe e gritar impuro e impuro, o sacerdote já vai me escorraçar de lá. Para que eu preciso ir me mostrar ao sacerdote? Jesus envia aqueles homens antes mesmo que eles tivessem uma evidência de que eles foram curados. Eles precisavam caminhar sem ver a cura no primeiro momento. A caminhada precisava acontecer sendo sustentada apenas pela palavra de Jesus. E Lucas registra o detalhe decisivo. Aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Eles foram purificados. Olha que ato glorioso. Aqueles homens escutam de Jesus, vai e se mostra ao sacerdote. Eles saem completamente tomados da lepra, talvez de cabeça baixa, caminhando em direção. Talvez um podia olhar para o outro e falar, tá vendo? Não adiantou nada. Eu falei que não era para a gente procurar, né? Eu não disse isso. Eu estou colocando palavras minhas. O texto não fala nada disso. Mas pode ser que no meio daquele povo alguns tivessem dúvidas se seriam curados ou não. Só que quando eles estavam caminhando rumo ao sacerdote, eles começam a notar algo diferente. Eles olham que acabaram de receber a cura. A purificação aconteceu no caminho da obediência. Às vezes, meus irmãos, você está clamando pela misericórdia de Deus. Você está clamando para uma mudança na sua vida. Mas você tem sido desobediente à palavra de Deus. Obedeça primeiro, para depois você experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. A obediência revelou que eles confiaram na palavra de Jesus. Aqui a gente encontra uma lição bíblica muito importante. A verdadeira fé, ela não espera que a gente compreenda tudo para a gente obedecer. A verdadeira fé, ela se lança confiando na palavra de Deus. Mesmo que a gente não entenda a princípio. Mas a fé, ela se lança e confia na palavra de Deus. E eles obedeceram, porque eles confiaram na palavra de Jesus. Jesus mandou fazer e eles foram. Esse é um princípio da palavra de Deus. A gente já viu outros casos assim. Noé construiu a arca, mesmo antes de conhecer o que era uma chuva. Vocês fazem ideia do que é isso? Abraão saiu da terra. Abraão era estruturado, era próspero, vivia entre os seus parentes. E Deus manda ele sair da terra, do meio dos parentes, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não questiona, ele deixa tudo e simplesmente vai. Isso é uma fé que não espera
para saber direito o que está fazendo, mas simplesmente obedece e vai. Israel, na saída do deserto, entrando na terra prometida, eles pisam no Jordão antes que as águas se abrissem, antes que o curso do rio parasse para que eles atravessassem, eles já pisam na água. Os 10 leprosos caminham em direção ao sacerdote antes de enxergar qualquer mudança no seu corpo. Então, fé sempre foi assim. A fé bíblica é um salto no escuro. Confiar na palavra de Deus é confiar nele e não querer respostas primeiro antes de se entregar ao Senhor. É uma resposta que é obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus deve bastar para a vida daquele que é filho de Deus. Só que Lucas ainda não encerrou a narrativa. Na verdade, ele acabou de apresentar o fato, né? Todos foram curados. Só que a pergunta fica: será que todos encontraram aquilo de que realmente eles precisavam? Será que a cura da lepra era a resolução definitiva para todos os problemas da vida daquele homem? Será que uma cura de uma doença na sua vida, na minha vida, é a resposta para tudo aquilo que eu preciso de Deus? Será que é? Será que coisas materiais são suficientes para a gente descansar e viver tranquilamente? Será que é? Essa é a resposta que a gente vai refletir agora no próximo movimento da narrativa. O retorno da gratidão. O retorno da gratidão. Versículos 15 e 16. Então, irmãos, até aqui, os 10 homens caminharam exatamente da mesma maneira. Eles sofriam da mesma doença, eles tinham lepra, eles clamaram pela misericórdia do mesmo Salvador, eles receberam a ordem de Jesus, saíram em fila para obedecer e eles foram curados, né? Só que no versículo 15, Lucas coloca uma mudança decisiva aí no texto. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou. É aqui que a história deixa de ser sobre 10 homens e passa a ser apenas sobre aquele que volta. A cura aconteceu para todo mundo. Os 10 foram curados. Só que um retornou. Um voltou para adorar. Olha aí o que Lucas faz questão de registrar. Primeiro aquele homem voltou, os outros continuaram seguindo para os sacerdotes, exatamente como Jesus tinha ordenado. Porque agora, o desejo no coração deles era o quê? Agora que a gente está limpo, o próximo passo é voltar para a vida, né? Voltar para casa, voltar para os amigos. Então, correr para o sacerdote não era uma questão a se pensar, era algo para fazer imediatamente. Porque o único que poderia deixar eles voltarem para o convívio era o próprio sacerdote. Os 9 que não voltaram também obedeceram à ordem de Jesus. A única ordem que Jesus deu foi essa: vão e se apresentem para os sacerdotes. Jesus não falou para ninguém voltar para agradecer. Jesus simplesmente disse para eles: vão e se apresentam para os sacerdotes. Só que aquele homem que voltou, um único homem, também obedeceu à lei. Só que antes de voltar para falar com o sacerdote, ele julgou em fazer uma coisa que era muito mais importante. Ele voltou para agradecer aquele que tinha curado a sua vida. Ele reconhece o que ele recebe de Jesus. Ele compreende que a maior prioridade naquele momento não era se apresentar para o sacerdote e voltar para o convívio da sociedade. A melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento é ser grato. É apresentar-se para o Salvador. Lucas continua dizendo isso aí no versículo 15. A forma como ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Lembra que quando eles estavam todos doentes, eles gritaram de longe, clamando para serem limpos? Agora que ele estava curado, que ele não tinha mais nenhum tipo de doença, ele volta gritando do mesmo jeito, glorificando a Deus, clamando em alta voz.
do mesmo jeito que anteriormente ele tinha clamado por misericórdia. Só que agora ele volta para louvar a Jesus. Ele volta para agradecer. O mesmo homem que gritava por causa da dor, agora grita de alegria por causa da graça que ele recebeu. É isso que precisa acontecer no coração daquele que foi encontrado por Jesus. Tinha uma música que a gente cantava aqui: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Vocês lembram dessa aí? E será que eu sou mais velho daqui, Senhor amado? Por isso eu canto. Canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. É das antigas essa, né? Quem experimenta a verdadeira graça de Deus transforma o seu sofrimento em adoração. Lucas coloca mais um detalhe aí no versículo 16. Além de voltar gritando e glorificando a Deus, ele cai de joelhos. Ele prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo pelo que Jesus fez por ele. Esse gesto revela muito mais do que uma educação, do que uma gratidão. No mundo bíblico, prostrar-se com o rosto em terra era uma atitude de profunda reverência, de submissão e de adoração. Alguém só caía de joelhos e colocava o rosto na terra quando ele estava diante de uma majestade, diante de um rei, diante de alguém que tinha todo o poder. Ninguém se ajoelha e coloca o rosto em terra diante de alguma pessoa normal como ele. Aquele era o lugar apropriado para quem reconhecia a grandeza de Cristo aos pés de Jesus. A gratidão, ela nunca floresce sem humildade. Quem não é humilde nunca é grato. Vocês já perceberam isso? Pessoas que são gratas são pessoas que são humildes. Quem é arrogante, ele não faz questão nenhuma de agradecer. Ele acha que ninguém fez por ele menos do que a obrigação que deveria fazer em relação a ele. Pode ser isso até dentro da família. Falta de gratidão, falta de agradecer por coisas boas que acontecem no convívio. Quanto mais alguém compreende o tamanho da graça que recebeu, mais naturalmente ele se curva diante de Jesus e agradece a ele pelo bem que recebeu. E muito mais do que isso, quem compreende o tamanho da graça que recebeu, ele está disposto a abrir mão de tudo que tem para abençoar a vida de outros. Quem compreende o tamanho da graça que recebeu, ele é generoso, ele acolhe, ele abraça, ele abençoa. Lucas usa 3 verbos aí para descrever o homem. Ele voltou, ele glorificou, ele se prostrou diante de Jesus. A gratidão dele não ficou só no sentimento. A gratidão dele se transformou em atitudes concretas. Ele volta, ele glorifica, ele cai de joelhos nos pés de Jesus. Ele muda a sua forma de viver. Ele muda o jeito que ele fala. Ele muda o jeito que ele age. A verdadeira gratidão sempre vai conduzir alguém de volta para Jesus. Mais uma vez, quem se encontra verdadeiramente com Jesus nunca vai sair da mesma maneira que chegou. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus vai ter mudança de vida que todo mundo vai conseguir enxergar. Continuando, Lucas registra uma informação que, de novo, parece que é secundária no final do versículo 16. Jesus estava passando lá no começo, entre Samaria e pela Galileia. E agora, de novo, é registrado. Depois que ele fala que o homem glorificou, que o homem se prostrou, que o homem adorou, no final do texto vem uma informação. E este era samaritano. Na verdade, esse é um detalhe muito importante aqui. Porque os samaritanos, eu já disse no início, eram desprezados pelos judeus.
Humanamente falando, seria natural esperar que os 9 judeus fossem os primeiros a voltar. Mas na realidade, quem volta para agradecer é justamente um samaritano. Olha só, mais uma vez, Jesus confronta silenciosamente o orgulho dos religiosos fariseus e mestres da lei. Na parábola do bom samaritano, quem que demonstra verdadeiro amor ao próximo? Justamente o samaritano, que era bom. Na história do rico e do Lázaro, quem que foi recebido no seio de Abraão? O rico ou o mendigo? O pobre? Justamente o Lázaro, o desprezado. Entre os 10 homens curados, quem que volta para glorificar não é um judeu, mas é justamente o rejeitado, o samaritano. Lucas deixa claro que os privilégios religiosos, por si sós, não vão garantir uma resposta correta diante de Deus. O reino pertence àqueles que reconhecem Jesus pela fé, e não simplesmente àqueles que possuem mais conhecimento, têm uma tradição religiosa melhor, possuem mais recursos. É a fé. E Jesus conhece de verdade a intensidade e a origem da fé do nosso coração. O estrangeiro que reconhece aquilo que os religiosos deixaram passar de lado. Então, irmãos, o mais importante não é a quantidade de luz que alguém recebe, mas é o que faz com a luz que ele recebeu. O samaritano possuía menos privilégios espirituais naquela sociedade judaica. Só que foi justamente o samaritano que respondeu muito melhor à revelação que Deus lhe concedeu. Nem o judeu, mas o excluído samaritano. Essa é uma advertência extremamente atual para nós hoje. Veja aqui que nós estamos insistindo nisso, né? Apenas frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, participar de estudos bíblicos, escutar sermões por anos e anos e anos. Tudo isso vai construir um enorme privilégio. Só que privilégio espiritual por si só não vai salvar ninguém. Apenas um verdadeiro encontro com Jesus que transforma uma vida miserável em um verdadeiro filho de Deus. É possível conhecer muito sobre Deus e mesmo assim não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É exatamente isso que Lucas começa a mostrar a partir de agora no texto. O contraste não está entre um homem agradecido e 9 ingratos. O contraste não está na fé, que apenas recebe benefícios, e a fé que retorna para agradecer o benfeitor. A gratidão aqui não é o centro da narrativa. Ela é a evidência externa de uma realidade muito mais profunda, que acontece dentro do próprio coração. Aquele samaritano, ele voltou porque ele entendeu algo que os 9 não conseguiram compreender. O maior presente que ele recebeu naquele dia não foi simplesmente ser restaurado a sua saúde, mas o melhor presente que ele recebeu naquele dia foi ter sido encontrado por Jesus. Foi ter sido ouvir de Jesus exatamente o que ele vai ouvir no último versículo do texto. Vamos ver aí a última parte então. A graça que supera o milagre. A graça que é muito maior do que a cura. A graça que vale muito mais do que qualquer coisa dessa terra. Depois de registrar o retorno do samaritano, Lucas nos permite ouvir as palavras do próprio Senhor Jesus aqui. E elas vêm na forma de perguntas, a partir do versículo 17. Primeira coisa que Jesus pergunta aí, não eram 10 os que foram purificados? Cadê os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Essas perguntas não revelam falta de informação. Jesus sabia. Jesus conhecia até a intenção do coração dos 10, de quem estava ouvindo e presenciando o que tinha acontecido. Jesus sabia exatamente onde estavam os outros 9. Só que as perguntas revelam tristeza. Sabe por quê? Porque todo mundo
experimentou o mesmo poder. Todos eles receberam a mesma graça comum, que foi a cura física dos seus corpos. Os 10 tiveram a vida transformada. Os 10 poderiam voltar para o convívio com a sociedade. Só que apenas um voltou para ser grato àquele que de verdade vai transformar a vida dele. Jesus não pergunta por que eles não voltaram para me agradecer. A preocupação de Jesus é maior, é outra. Ele fala, quem voltou para dar glória a Deus? Ele não estava preocupado com o agradecimento, ele estava preocupado com quem deveria ter voltado para glorificar a Deus. Jesus direciona toda a honra ao Pai. O objetivo do milagre nunca foi produzir admiração pelo milagre, mas glorificar a Deus. Na realidade, alguns pais da igreja no passado responderam muito bem essa pergunta, quando perguntavam assim, né, para que o homem foi criado? Para que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que Deus me permite ainda viver e caminhar? A resposta é muito clara. Para glorificar a Deus. E para viver deleitando e desfrutando da glória de Deus, de uma vida que glorifica a Deus, que aponta para Cristo, que coloca Deus no centro. É para isso que nós vivemos. Nós temos reis aí na história, registrados pela Bíblia, que foram levados à humilhação, a viver comendo como um bicho, porque não deixou de dar glória a Deus. Aí Jesus vai dar uma declaração final aí no versículo 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui está o centro da passagem. Todo mundo foi purificado, mas só um foi salvo. Aqui Lucas vai utilizar o mesmo verbo que ele empregou em outras ocasiões em que Jesus declarava a salvação de alguém. Alguns exemplos aqui. Em Lucas 7,50, a mulher pecadora, Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Em Lucas 8,48, aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, Jesus olha para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. Em Lucas 18:42, um pouco para frente, Jesus vai olhar para o cego de Jericó e vai dizer, a tua fé te salvou. Do mesmo jeito, Jesus olha para esse homem samaritano que foi curado e diz para ele, a tua fé te salvou. Jesus não está simplesmente evidenciando o que todo mundo estava vendo. Jesus estava falando de algo que o homem não consegue perceber. Uma fé genuína que está dentro do coração. Ele anunciou que aquele homem recebeu algo que era infinitamente maior do que a cura. Era a salvação. Sabe por que era infinitamente maior que a cura? Por quê? Eu não sei quantos anos aqueles homens que foram curados tinham. Mas logo em seguida eles teriam outra doença. E consequentemente, mais cedo ou mais tarde, todos eles morreriam. A cura física, o alívio do problema, coisas materiais, elas não vão durar para sempre. Vai chegar um momento em que a gente vai precisar estar diante do Senhor e prestar contas da nossa vida. E vai ser nesse momento que você poderá ouvir do Senhor, eu não te conheço, aparte-se de mim você que praticou a iniquidade. Ou da melhor maneira, você poderá ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra para o reino do teu Senhor. É para esse momento que nós precisamos viver a nossa vida. Então uma cura é passageira, dinheiro é passageiro, resolução de problemas é passageiro, mas a salvação é eterna. Por isso que a nossa cabeça não pode estar nas coisas dessa terra. Nós precisamos estar com o pensamento firmados no céu, em algo que ninguém pode roubar, em algo que coisas desse mundo não podem tomar, em algo que a traça não pode roer, que a ferrugem não pode destruir. Nós precisamos colocar o nosso tesouro no céu, e só através de Jesus nós podemos receber a salvação.
Ele anunciou que aquele homem recebeu o melhor que ele poderia receber. Aquele samaritano encontrou aquilo que os outros não haviam encontrado. Na realidade, a cura dos 10 leprosos vai mostrar a necessidade de se reconhecer Jesus como Messias, em vez de meramente gozar dos benefícios do seu ministério. É exatamente isso. Num único milagre, que Jesus transforma pães e peixe e multiplica e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ali a gente tem no mínimo 10.000 pessoas beneficiadas pelo milagre de Jesus. A Bíblia não registra que nenhum daqueles foram salvos. Não tem nenhum registro. Pode ser que muitos se salvaram ali, mas a Bíblia não, Deus não fez questão de mostrar isso. Então apenas receber um milagre não é sinônimo de ser pertencente ao reino de Deus. Ser abençoado não é a mesma coisa que pertencer a Deus. Ter vida próspera não é a mesma coisa que ser salvo por Jesus. É isso que nós precisamos pensar. Só um teve o coração restaurado. Os outros 9 voltaram para casa. Só que um voltou para receber a bênção do Salvador. Aqui a gente vai encontrar uma advertência muito importante, que é exatamente essa. Nem todos os que experimentam o poder de Cristo experimentam a sua salvação. É possível ouvir o Evangelho, é possível frequentar a igreja, conhecer a Bíblia e mesmo assim estar distante de Deus. Então o convite da palavra de Deus é: examine o seu próprio coração. Olhe para dentro de você. Em João, capítulo 6, 26 e 27, o apóstolo registra que depois daquela multiplicação de pães, multidões seguiram a Jesus por causa do alimento. Tem muita gente que segue a Jesus só por causa do que pode receber de Jesus. Em Mateus 7, Jesus afirma que muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Pessoas que até realizaram milagres no nome de Jesus, mas vão ouvir que nunca foram conhecidas por Jesus. É duro isso aqui. Somente Cristo salva. Talvez essa seja a aplicação mais importante dessa passagem do Evangelho de Lucas. Há pessoas que procuram Jesus da forma que procuram um médico. Quando a enfermidade passa, ele vai embora e nunca mais volta. Outros, como procuram um advogado, quando o problema termina, eles desaparecem. Outros, como vão procurar um banco, quando a necessidade financeira bate, ele corre lá para buscar um empréstimo, para buscar dinheiro, só que nunca mais volta. Então tem gente que procura por Jesus apenas para salvar algo da sua vida. Pode ser um casamento, um emprego, uma doença, um conflito. Só que o Evangelho existe, não é para transformar a vida de alguém momentaneamente e deixar ele momentaneamente melhor. O Evangelho existe para reconciliar pecadores com Deus. É para isso que o Evangelho existe. O maior presente que Cristo oferece nunca foi saúde, nem prosperidade, nem estabilidade, nem vida boa e fácil. O maior presente de Cristo é ter um relacionamento verdadeiro com o próprio Senhor Jesus. Foi isso que aquele homem descobriu. Foi por causa disso que ele voltou. A verdadeira fé sempre vai fazer esse caminho de volta. Ela não vai se contentar apenas com as mãos de Jesus oferecendo um milagre. Ela vai desejar estar aos pés de Jesus em adoração, prostrado, adorando a Deus. Receber o próprio Salvador é a maior graça que um pecador pode experimentar. É por isso que o título desse sermão faz tanto sentido, né? O milagre foi extraordinário. Mas havia algo muito maior, muito além da cura. E esse algo maior é a salvação. Lembra do Flexível, do início da pregação lá? A personagem do peregrino? Ele caminhou ao lado de cristão, ouviu sobre a cidade celestial, ficou entusiasmado com a promessa, mas nunca chegou lá, na cidade celestial.
A jornada terminou cedo porque o coração dele nunca pertenceu verdadeiramente à cidade celestial e muito menos ao Rei dos Reis. Lucas nos apresenta uma advertência bem semelhante aqui. 10 homens encontraram Jesus, ouviram a voz, experimentaram o milagre, só que um apenas voltou para o Salvador. Então a grande pergunta não é: você já recebeu algum milagre de Deus? A grande pergunta que você precisa refletir é: você já voltou para Cristo de verdade, integralmente? Os jovens e os adolescentes aí, que acabaram de estudar o Peregrino, né? Não basta admirar o cristão, é preciso seguir a Cristo de verdade. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Deus não tem netos, ele só tem filhos. Não é porque o pai é crente que o filho também vai ser. Cada geração precisa responder pessoalmente ao chamado do Evangelho e confessar a Jesus com a sua boca, porque ele creu com o coração. Então há uma decisão individual que precisa ser tomada, conscientemente que precisa ser tomada. Para os pais que estão presentes aqui, nenhum de vocês pode descansar apenas porque seus filhos acompanham vocês na igreja. O maior desejo de um pai cristão não deve ser apenas ver os filhos sendo educados na fé, mas ver os filhos de verdade regenerados pela graça de Deus e salvos por Jesus, não porque você ama Jesus, mas porque ele verdadeiramente ama a Jesus. Acho que um pai que não vê os filhos aos pés de Jesus, ele nunca vai ter uma vida feliz completamente. O coração dele pode receber qualquer coisa dessa vida, mas sempre vai estar em falta. Porque o maior presente que um homem, uma mulher pode receber é ver os seus descendentes sendo salvos por Jesus, do mesmo jeito que eles foram. Jesus não ama vocês apenas quando fazem coisas certas. Coloque isso no coração. Quem fica acusando, botando o dedo na cara o tempo inteiro e mostrando o erro, o pecado, a falha, é o nosso adversário, é o diabo. Jesus não ama você porque você é bonzinho demais. Jesus não afasta de você porque você peca e desagrada a Deus. Ele nos convida a confiar nele desde cedo, a amá-lo de verdade, segui-lo por toda a vida e sermos obedientes à palavra do Senhor. É para todos nós isso, que já caminhamos com Cristo há tantos anos. Nós também precisamos ouvir essa passagem, porque a gente é muito rápido para pedir e muito devagar para agradecer. A gente tem muita facilidade para reclamar, para murmurar. A gente tem muita facilidade para ver o que está errado. Mas a gente é muito lento para agradecer, para ser grato por tudo que Deus tem feito por nós. A rotina da vida pode nos fazer desfrutar diariamente da graça de Deus, sem nos maravilharmos com quem nos deu essa graça. Nós precisamos voltar para agradecer o tempo inteiro. Você já foi grato a Jesus por tudo que ele fez na sua vida? A gratidão cristã não nasce das circunstâncias favoráveis. Ela nasce da lembrança constante de que a gente merecia a condenação e a morte, mas nós recebemos a salvação. Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando um pedido, como aqueles 10 homens. Talvez você tenha vindo aqui para buscar a misericórdia de Deus. Clame a Ele de verdade que Ele vai responder. O Senhor continua ouvindo pecadores necessitados. Mas quando Deus responder, não se contente apenas com o milagre que Deus fez na sua vida, com a graça que Deus te deu. Volte para o Senhor em plena adoração. Arrependa-se dos seus pecados e confesse a Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Porque o maior presente que Jesus pode oferecer nunca foi um corpo restaurado, uma família melhorada, um casamento transformado, uma porta aberta. O maior presente de Cristo, de novo, é o próprio Cristo. É o próprio Salvador. Irmãos,
Não saia daqui apenas admirado do milagre. Saia daqui grato, porque você encontrou a salvação no Senhor Jesus. Saia daqui grato, porque você ouviu o Evangelho de Deus que transforma a vida. De novo, a verdadeira fé reconhece Jesus como o Senhor, volta para adorá-lo e recebe muito mais do que os seus benefícios. Recebe a salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez?